E pela primeira vez... Ministro da Agricultura, Blairo Maggi, se corrige e diz que liminar proibindo o uso de glifosato segue em vigor. Exportações de carne de frango devem cair de 2 a 3% em 2018, comparado ao último ano, para 4.250.000 toneladas. Colheita de milho chega a 97% na Argentina. Risco de tornado na região sul do país. Agricultura BR no ar, que bom estar contigo, uma ótima tarde a você, excelente início de tarde. Começamos agora as informações de mercado, as informações que trazem para você uma visão estratégica para que a sua rentabilidade, os seus resultados no campo melhorem. Eu vou começar o programa de hoje já falando do tema que tem sido mais falado, comentado durante essa semana, que está ligado à moeda norte-americana. O dólar ontem chegou a R$ 4,12 e o dólar hoje até tem um recuo, mas permanece muito próximo aos R$ 4,10. É o que nós vamos ver agora aqui na tela. Nós temos aqui a tela mostrando como é que vem o dólar comercial, dólar sendo negociado nesse momento a R$ 4,08 mais 2. Dólar vai perdendo agora, dólar recua quase 1%, 0,98% de queda para a moeda norte-americana. Daqui a pouco, Walter Pulga Júnior fala a respeito do dólar. Por aqui, o Agricultura BR fala dos números que foram apresentados pela Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal, aí falando de carne de frango, carne suína e também de ovos. O ano, você sabe, não tem sido nada fácil. Tem a suspensão da compra de produtos pela União Europeia de frangos. Tem uma alteração nos países árabes em relação àquilo que é o chamado produto halal, que é produzido especialmente para esse público. Teve ainda a medida anti-dumping da China em relação ao frango brasileiro, entre outros fatores. O ano não é nada fácil para quem produz frango, quem produz também suínos. Vamos ver aqui uns números que nós preparamos aqui no Agricultura BR, mostrando um pouco dessa realidade em torno de frango e suíno, principalmente em custos que estão acontecendo neste momento. Veja só que, de acordo com a BPA, Associação Brasileira dos Produtores, ela vem com um custo maior de milho em 53% e de soja na casa de 43%. E não foi só isso. O tabelamento de fretes é algo também que nós falamos todo dia, né? Trouxe um impacto muito ruim para a economia brasileira. Talvez o PIB brasileiro pudesse ser o dobro do que vai ser esse ano, se não fosse a paralisação e o tabelamento. O tabelamento também traz um impacto enorme sobre os custos de produção de carne de frango e suíno, principalmente. Pode colocar aqui na tela? Olha só, custo logístico 35% maior. Só que há áreas em que ele fica ainda mais expressivo, que é no caso do transporte de rações, que tem uma elevação de 80%, aqui é o que nós destacamos inicialmente a respeito desses trabalhos que estão sendo feitos, que nós vamos mostrar a partir de agora. E eu vou conversar agora com o meu amigo, nosso consultor em agronegócios, João Pedro Cuti Dias, já está aqui conosco. Ele fala a respeito desse levantamento da BPA, fala a respeito também de como que esse tabelamento de frete, os custos aumentaram. A situação internacional também não é fácil, João Pedro. Boa tarde, qual que é o seu entendimento sobre tudo isso aqui que a gente está falando? Boa tarde, prazer tê-lo aqui mais uma vez. Boa tarde. 2018 vai ser um ano que não vai deixar muita lembrança para todo mundo, né? Lembrança favorável, vamos falar assim. Você está vendo a questão você comentou um item aí, que é a questão de frete. Hoje, os estados que produzem suíno e frango são os estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que detêm mais de 70% da produção.
eles não são autossuficientes em milho. Aqui a gente não conseguiu ouvir o João Pedro corretamente agora. Problema? João Pedro Cuti Dias está aqui falando a respeito do que vem acontecendo com o setor. Daqui a pouco ele fala um pouco conosco. Entretanto, é isso mesmo, né? No ano de 2018, um ano bastante complexo em relação a custos de produção, em relação aos impactos que são causados pelos fatores internacionais que aconteceriam de qualquer maneira. Entre eles, eu falo aqui a respeito dessa caracterização nova para produtos halal. Isso é um fator que já está implementado, então as indústrias precisam fazer essa situação nova. Tem também o antidumping da China, que pegou muita gente desprevenida. Esse antidumping da China, João Pedro, acho que agora você já está em condições melhores, aqui de áudio, né? Chamando áudio, é televisão ao vivo, né? Está ao vivo, então acontece. João Pedro, é algo que realmente torna esse 2018 muito complicado para a produção. Quando nós estávamos comentando a respeito da questão de um insumo que é básico para a produção de suínos e aves, ele entra com 50%, 55% do custo de produção de carne branca, que é o milho. Nós temos milho no Mato Grosso, uma safra boa, porém esse milho é difícil chegar nos mercados do sul do Brasil. Por quê? Por causa do frete. Você criou uma figura totalmente anômala, você criou uma figura de tabelamento horizontal de frete, que não existe isso. O frete flutua ao longo do tempo. Por isso que as cooperativas do Paraná, por exemplo, estavam vindo colocar armazém no Mato Grosso do Sul para quê? Para momentos em que o frete caísse e ela pudesse levar esse produto lá. Com o tabelamento, ele quer fazer uma uniformização ao longo do tempo. Isso inviabiliza o processo. Você criou e você tem no Brasil problemas não da porteira para dentro, da porteira para fora. Você comentava que a União Europeia criou um problema sério em respeito à questão de embargar mais de 20 frigoríficos da maior produtora e a maior exportadora do Brasil, que é a BR Foods. Qual é a alegação dele? A questão de fiscalização. O Brasil está perdendo a credibilidade lá fora em função das questões políticas internas do Brasil. Quando você vê os frigoríficos aí, na delação do dono do maior grupo frigorífico do Brasil, falar que tinha 200 fiscais na folha de pagamentos, alguma coisa está errada, não é para o dono. Tem muita coisa errada. E isso tudo complica. A hora que agora você vê a questão halal, ali é uma questão religiosa, ou seja, a Arábia Saudita está passando por uma transformação fantástica e, por acaso, é a maior compradora do Brasil, era a maior compradora de carne branca do Brasil, de carne de frango. O que acontece? Vai ter que haver uma adaptação às novas normas. Não adianta, se vocês querem fazer assim, vai custar mais caro? Vai, mas tem que repassar isso no custo final do frango, ou seja, já que vai ter novas maneiras de abate, parece que eles não aceitam o choque elétrico, tem uma série de detalhes. Então, se for vender para ele, tem que preparar plantas no Brasil para atender os requisitos da Arábia e cobrar mais caro, porque vai haver uma diminuição no ritmo de trabalho do frigorífico. Então, você tem várias coisas que estão fora da porteira. Você comentou na questão do transporte, tem a questão dessa questão halal, você tem a questão da China. O Brasil entrou muito no mercado chinês, por quê? Porque os Estados Unidos era o grande fornecedor deles. A hora que houve problemas de influenza avícola, da gripe aviária no meio oeste americano, a China bloqueou e o Brasil entrou. Mas tenho certeza que os frigoríficos não vão vender abaixo do custo, fazer dumping, só pelo prazer de vender. Eles venderam na época para um preço que era conveniente para eles, que remunerava. Pode ser que não fosse tão caro como era o americano. Mas agora, até provar para os chineses que isso aí, porque lá dentro da China há uma pressão grande dos produtores chineses para reservar um mercado interno para eles. Lógico, a um preço mais caro. O governo chinês tem que fazer um balanceamento, ou seja, até que ponto vai ampliar a produção lá e até que ponto vai chegar produto de fora bom, barato, como é o brasileiro. Então, é uma briga que o mercado, nós vamos ter que se preparar. Agora, o Brasil tem que se preparar pós-porteira, melhorar a questão sanitária, voltar a ter credibilidade no nosso sistema de fiscalização, acabar com uma maluquice dessa do tabelamento, que quer fazer um negócio horizontal, e não é, o mercado não é horizontal, o mercado flutua ao longo do tempo, baixar os custos portuários. A nossa energia elétrica, agora essa semana saiu um aumento meio geral de quase 15%, já é cara, mais 15%. Você imagina o impacto que isso dá no custo de produção dos frigoríficos.
Tá certo, João Pedro. Olha, João Pedro, vou aproveitar que você está aqui, vou mostrar alguns gráficos, principalmente em relação à produção nacional. Eu vou começar mostrando um pouco da produção brasileira de carne de frango. De acordo com a BPA, vai haver uma redução. Essa redução na produção de carne de frango, ela vem por conta de custos maiores, mas também todo este cenário que eu e o João Pedro Couto Dias estamos comentando aqui. Vou pedir para o pessoal colocar esse gráfico. Esse gráfico mostra um pouco da estimativa de produção da Associação Brasileira dos Produtores de Proteína Animal. Você vê que 2017 chega a uma estimativa de produção de 13 milhões, né? Produziu 13 milhões e 50 mil toneladas. 2018 traz para 13 milhões de toneladas, João Pedro. Eu estou achando a BPA bastante tímida nessa redução em torno da produção brasileira. Fica aí em torno de 1, 2%, com um custo de produção tão elevado como esse que nós estamos vendo, seja por conta dos grãos, soja e milho, seja por conta de frete. E, inclusive, nós tivemos, né, JBS, antes, um pouco, no final do mês de junho, falava que, numa comunicação oficial, dizia que ampliaria os seus custos de produção, seu custo de produção estava ampliado e que repassaria para o consumidor brasileiro. Situação semelhante à da BRF. Pode passar o próximo gráfico, acho que está ligado também a carne de frango. Você pode colocar aqui, pedir para a minha equipe colocar na tela. Esse outro gráfico aí, João Pedro, ele está falando sobre as exportações brasileiras. A BPA acredita, né, diz que em 2017 foram 4 milhões 320 mil toneladas, recua em 2018 para 4 milhões e 200 mil toneladas de carne de frango. João Pedro, aparentemente esses números, de 2 a 3% menor, aparentemente esses números, eles não mostram tanto impacto, mas é forte sim. Você, no mercado frango, você tem que olhar muito o alojamento. A hora que o Brasil chegar a alojar 570 milhões de pinto mês, a hora que você aloja isso, você tem condição de projetar uma produção de carne nos próximos 40 dias, mais ou menos. O que aconteceu? Você teve, no primeiro semestre, problemas seríssimos nessa área, que você teve que matar milhões de pinto em função de que não havia ração, não havia com a greve dos caminhoneiros. Isso vai impactar no total. Porém, a questão agora também não é só a questão de produção, é a questão de custo, de preço. Quando você olha os gráficos de preço de frango, de carne de frango ao consumidor, uns 2 meses depois da greve dos caminhoneiros, você vê um aumento significativo no preço. Por quê? Porque aquele pinto que não foi alojado é o pinto a carne que está faltando no mercado. Só que o mercado brasileiro, nós brasileiros, estamos num sufoco em termos de poder aquisitivo. Em função de quê? Em função de desemprego, de subemprego, uma série de coisas. Então, isso impactou no consumo. Hoje nós estamos chegando num ponto que as proteínas estão brigando entre elas. A carne bovina, frango, suíno, e a única alternativa que estava boa era o ovo. Por quê? Porque era a alternativa mais barata que existia no mercado. A dona de casa chegava lá, olha, por R$4 uma dúzia de ovo, leva o ovo e não leva a carne. Hoje, então, isso tudo, esse somatório todo que faz com que o setor esteja projetando uma queda, que o Brasil vinha ano após ano crescendo, era uma constante o crescimento. Agora, com essas variáveis de dificuldade na exportação e dificuldade do mercado interno em função basicamente de renda do brasileiro, complicou a situação. Tá certo, João Pedro. João Pedro, falando agora, até para que a gente encerrar um pouco essa temática, que não encerra, né? Um tema que vai seguir ainda no país até o final de 2018 e acho muito difícil resolver para o início do ano de 2019. Você falou nessa competição, podemos falar, até fica engraçado falar isso, mas o canibalismo entre as carnes no Brasil. É importante lembrar que quando nós temos uma carne de frango com pressão de preço negativo, ela pressiona também a carne bovina, é uma situação natural, uma puxar a outra para baixo. Isso acontece exatamente no momento em que nós poderíamos ver uma recuperação para o valor da carne bovina, por conta de entre-safra, entre outros fatores, e com isso a elevação de arroba de boi. País até o ano de 2018 nas carnes, no seu entendimento, João Pedro, fica complicado ainda? Continua essa situação sem solução? Você não vê a confiança no Brasil, na economia brasileira, ela vem decaindo. Você falou a respeito do PIB. Nós começamos um ano com uma perspectiva de 3% no produto interno bruto brasileiro. Hoje você fala em 1,5% com viés de baixa.
Por que isso? Porque você quebrou a questão de confiança. Há uma dificuldade, há um temor, inclusive com as eleições de outubro. Ganha um populista, quem segura esse dólar? Será que vai a 5? Isso impacta na inflação. Ainda a inflação está sob controle porque você teve uma safra agrícola razoável, você teve uma redução de consumo em alguns itens, como é os casos das carnes. Então, isso tudo acaba não pressionando o fator inflacionário. Agora, se você olhar daqui para frente, como é que fica o brasileiro? O que vai acontecer depois de outubro? Quem vai ganhar as eleições? É uma série de dúvidas no ar que complica. Esse dólar acima de 4. Mas o problema lá fora, o americano vai aumentar as taxas de juros, é um item que está pressionando, realmente, mas muito mais do que isso é a confiança. E você tem um investimento no Brasil muito baixo, estamos falando de investimento de 13% do PIB, e compara com os quase 40% da China. Como é que o Brasil vai gerar emprego? Como é que o Brasil vai trazer essa massa de 27, 28 milhões de brasileiros que estão desempregados ou subempregados ao mercado de consumo? Como é que se vai resolver a questão dos 60 milhões que estão negativados no Serasa? Será que com um decreto vai resolver? Não vai. A única coisa que pode resolver isso é a economia voltar a crescer. E para voltar a crescer tem que ter confiança. Tem que ter gente que fala, vamos botar a ordem no galinheiro. Nós não podemos conviver com um déficit de 300 bilhões na Previdência. Nós temos que investir em infraestrutura, nós temos que criar condições para atrair capital, seja estrangeiro, seja capital nosso, para voltar a investir. Esse é o quadro. O mercado de carnes brasileiro vai reagir de forma positiva quando a economia interna nossa reagir também, porque 80% das carnes, a frango até um pouco menos, 70 e poucos por cento é mercado interno, o resto é mercado, o frango é 70, 72% para o mercado interno, a carne bovina é 80%, ou seja, para você ter um mercado aquecido que remunere razoavelmente, nós temos que ter demanda, e a demanda passa pela economia. Uma recuperação também nessa capacidade de compra do brasileiro, com certeza, que está cambaleada demais. Está cambaleada. Então, ele vem, quando o 2018 começou com uma perspectiva razoável, e depois deu a greve dos caminhoneiros, botou no chão tudo isso, agora estamos voltando, agora a grande dúvida, a grande interrogação é outubro. O que vai acontecer em outubro? Tá certo, João Pedro. João Pedro, quero agradecer a sua participação aqui no Agricultura BR, aproveitar para parabenizar, estava acompanhando no YouTube, os canais aqui de mídias sociais aqui do Sistema Brasileiro do Agronegócio, do Canal do Boi, você conversando com o Zaidan, no Mais Pecuária, essa semana agora, a respeito dessas elevações mais fortes nas exportações. Eu sempre lembro o nosso telespectador que você pode rever aqui a fala do João Pedro, a análise dele e também as que acontecem em todos os programas, acessando as nossas mídias sociais. Obrigado, João Pedro, parabéns pela análise. Obrigado, bom trabalho. Bom trabalho. E por aqui o Agricultura BR segue, você acompanha agora cotações de mercado. E o Agricultura BR mostrava na abertura do programa como é que vinham os negócios com dólar, vinha 4,8, quase 4,9, caindo quase 1%, mesmo assim muito próximo a R$ 4,10. Eu falo sobre esse assunto, dólar, a alta, os motivos, com Walter Pulga Júnior, está aqui conosco, ao vivo, direto de São Paulo, da sede da BBM. Pulga, mesmo com esse recuo, o dólar permanece em patamar bastante elevado. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje nós tivemos, de fato, uma queda para o dólar, mas a queda não chega a 1%, viu, Fabiano? O dólar ainda continua na faixa de R$ 4,08. Ontem foi a 4,12, ou seja, nós tivemos 7 pregões seguidos com alta para o dólar, uma alta superior a 6,60%, ou seja, nós tivemos um exacerbamento da especulação em relação ao dólar. O dólar, de fato, agora está recuando, mas recua muito pouco, viu? Agora, os investidores estavam na expectativa, na verdade, do discurso do chairman do Federal Reserve, do Banco Central Americano, Jerome Powell. Ele disse que, ele sinalizou, ao comentar, que a política monetária
Banco Central americano pode mudar um pouquinho. Bom, o dólar recuava 1% nessa expectativa. Resumindo, uma declaração do presidente Donald Trump nesta semana dá conta de que ele não estaria muito contente com a atuação do Banco Central dos Estados Unidos, ou seja, com essa alta de juros. Ele acha que deve ocorrer aí uma redução dessa alta. Mas vamos lembrar, né? Ele disse isso numa entrevista à agência de notícias Reuters, né? Que não estava animado com o trabalho de Jerome Powell por causa dos aumentos de juros que o Federal Reserve deveria deixar de lado e deveria ser mais expansionista, ajudar na atividade econômica. Isso foi interpretado pelo mercado, né? O mercado interpreta, e quando eu falo mercado, eu falo os operadores do mercado, com uma perspectiva de não continuidade do aumento da taxa de juros lá. Bom, o Banco Central dos Estados Unidos já subiu a taxa de juros 2 vezes neste ano. E os operadores do mercado acreditam que outras 2 altas viriam ainda. A continuar alta na taxa de juros nos Estados Unidos, haveria automaticamente uma fuga, né, de capitais, né, de dólares, na verdade, de vários países do mundo rumo ao mercado americano, já que a taxa de juros lá remunera melhor. Mas isso parece que não vai ocorrer, não. Por isso, nós temos aí um recuo do dólar hoje, não só frente ao real, mas frente também a outras moedas do mundo. O mercado estava voltado, em todo o mundo, mercado de câmbio, para o discurso de Jerome Powell às 11 horas no horário de Brasília, né, que está ocorrendo agora. Bom, no exterior, o dólar caía diante também de uma cesta de moedas, viu? A informação que eu tenho aqui dá conta de que também anti-moedas de países emergentes. Também o dólar perdia valor diante do peso chileno e também do peso mexicano. Agora, no Brasil em especial, de olho na informação, porque o que ocorre na campanha eleitoral repercute rapidamente no valor do dólar. E a expectativa continua de que o dólar deve retomar movimento de alta, se não ainda hoje à tarde, provavelmente na semana que vem. Mas especulações sobre as eleições brasileiras. O que ocorre fora do Brasil hoje é uma perspectiva de baixa. E o que acontece com a nossa bolsa, né? Já que falamos de dólar e a ida e vinda de capital estrangeiro influencia aí muito o mercado de ações no Brasil. Veja, hoje o nosso índice Bovespa veio em alta, viu? A bolsa voltou aí à faixa dos 76.600 pontos, subia logo na abertura dos negócios pela manhã 1,28%. Ou seja, o índice que reflete os negócios com ações no Brasil tende a uma alta. O dólar tende a uma baixa, mas isso não muda a expectativa que nós temos de continuidade de alta do dólar. Essa é a verdade. Bom, o dólar e os juros também, taxa de juros negociadas em bolsa, tem um dia de alívio nesta sexta-feira, mas o quadro em geral não se altera. O noticiário dá conta neste momento de que essa baixa não chega sequer a 1%, se muito, a queda para o dólar ultrapassa 1%. Dólar ainda na faixa de R$ 4,08, R$ 4,09. Fabiano, não há mudança no quadro do câmbio, não. É com você. Tá certo, Walter Pulga, obrigado pela participação aqui no Agricultura BR. O Pulga falou um pouco a respeito da questão do dólar e aí fica muito claro, né? Os cenários desenhados apontam para um viés muito claro de nova elevação para a moeda norte-americana e é por isso que o produtor rural precisa estar atento, precisa observar e conseguir aplicar também essas informações que você acompanha aqui na programação do Canal do Boi, especialmente no Agricultura BR. E eu falo agora a respeito do que vem acontecendo em relação ao glifosato. Sabe por quê? O ministro da Agricultura, Blairo Maggi, ele teve que voltar atrás naquilo que ele tinha afirmado. Nós tínhamos tido lá no começo da tarde de ontem a divulgação, através do próprio ministro e da sua assessoria, que estava suspensa aquela liminar que proíbe o glifosato no Brasil. O ministro voltou atrás nessa fala e disse que continua em vigor essa liminar. Ele disse o seguinte: minha vontade de resolver essa questão é tamanha que acabei repassando a informação de que a liminar do glifosato teria sido cassada, afirmou o ministro em postagem no Twitter nesta sexta-feira. Continuo aguardando a decisão. Me desculpe pelo acontecido, está mais do que desculpado. É uma situação que pressiona todo mundo, meu caro Blairo Maggi.
É importante lembrar que a juíza federal substituta do 7º Distrito Federal, Luciana Raquel Tolentino de Moura, determinou no início do mês que a União não conceda novos registros de produtos que contenham ingredientes ativos com glifosato. O glifosato é um herbicida essencial usado nas mais importantes lavouras do país, principalmente soja, milho, entre outras. Então, o ministro da Agricultura, hoje, pela manhã, ele corrige através do seu Twitter uma situação extremamente normal, porque a grande expectativa de todo mundo que trabalha nesse país é que se tenha a liberação ou a suspensão dessa liminar que foi imposta pela juíza. Sobre este assunto, a repórter Catarina Bartorelli, em Brasília, nos traz agora um levantamento importante do porquê que tem a utilização do glifosato, como que ele é feito, como que é o seu controle e como ele tem sido aplicado no país. O glifosato é um herbicida usado na maioria das culturas do país. É uma técnica de plantio direto que evita arar a terra e, portanto, a erosão do solo. A maioria dos produtores usa para preparar a terra para o plantio, mas em alguns casos também utiliza por cima da lavoura para combater as ervas daninhas. Segundo este consultor em tecnologia da CNA, o glifosato também tem a vantagem de não ter patente, ou seja, ser de domínio público, ter valor acessível e baixa toxicidade. Mas uma decisão da Justiça mudou a rotina do agro este mês. A decisão de 3 de agosto da Justiça Federal daqui de Brasília ainda está em vigor e determinou que a União suspenda por 30 dias o registro de todos os produtos que utilizam o glifosato até que a Anvisa conclua a reavaliação toxicológica. A propositura dessa ação quanto à sentença é absolutamente inoportuna, porque o tempo para reavaliação e a competência para reavaliar o produto é da Anvisa. E a Anvisa não foi em nenhum momento impedida de fazer isso. Se ela não deu a celeridade maior a essa reavaliação, é porque ela, Anvisa, entende que do ponto de vista toxicológico não precisa dessa urgência. Então essa é uma decisão absolutamente intempestiva, ela não tem uma fundamentação científica sólida. Nesse caso, o que deve prevalecer é a fundamentação científica. O direito, questões relacionadas ao direito são acessórias. Assim como eu não tenho condições de avaliar a toxicidade desse produto para afirmar de forma plena que ele é ou não causador de determinadas situações, o juiz também não tem. O juiz precisa se afirmar em laudos científicos, em estudos científicos sólidos. O Ministério da Agricultura disse que se essa decisão for permanente, vai causar um desastre ao agro brasileiro, porque o glifosato é usado há décadas no país. Nós somos hoje um país tropical com a melhor tecnologia de produção de grãos. E o glifosato é importante, sobretudo a questão de plantio direto. E na cana também é importante isso. Então, esse assunto está sendo tratado no Ministério com a preocupação devida para ver se há a possibilidade de... Vai ter que fazer uma reversão nisso, sob pena de nós termos um compromisso muito sério na produção agrícola brasileira. O Ministério está vendo as questões jurídicas, as questões legais, as questões ambientais que não podem ser perdidas, levando em consideração que esse produto não tem um comprometimento ambiental muito grande e ele tem um resultado econômico formidável na agricultura brasileira. A CNA diz que está como assistente de defesa da Advocacia Geral da União para tentar reverter essa situação na Justiça. Catarina Martorelli para o SBA. Por aqui o Agricultura BR fala agora sobre soja. Vamos saber como é que vem os valores de referência. Alguns dos principais portos brasileiros. Começa pelo Porto de Santos. Você tem aqui comigo a movimentação dos negócios. No último dia 20, portanto, na sexta-feira, no começo da semana, segunda-feira, nós tínhamos R$ 89,50 o valor da saca de 60 quilos. Valor que na terça-feira recuava R$ 87,00 a saca. No dia 22, na quarta-feira, subia para R$ 91,00 a saca. Nesta quinta-feira vinha com os valores a R$ 90,00 e mantém nesta sexta-feira R$ 90,00 por saca de 60 quilos, uma alta de 0,55% no Porto de Santos.
Já em Paranaguá, a alta é um pouco maior. Veja comigo como é que vem os negócios. Nós temos aqui o Porto de Paranaguá, outro porto de referência importante. Na segunda-feira tinha um valor de R$ 89,20 a saca. Na terça-feira caía para R$ 88,00. Na quarta-feira chegava a R$ 91,00 a saca. Nesta quinta-feira recuava frente ao valor de quarta-feira e nesta sexta volta a registrar R$ 91,00 a saca. Como a comparação é com os valores que eram da última segunda-feira, a alta no Porto de Paranaguá chega a 2%, de acordo com a abordagem da Grânus Corretora. E o Agricultura BR agora fala sobre soja, só que no âmbito internacional, principalmente norte-americano. Hoje, mais cedo, exportadores privados informavam ao Departamento de Agricultura norte-americano que divulgou vendas avulsas para a campanha 2018-2019 de soja. Veja na tela comigo que o volume foi de 146 mil toneladas, campanha 18-19, o destino não foi declarado para o Departamento de Agricultura norte-americano. Vamos saber agora como é que vem os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo aqui os números, porque hoje tem recuperação, finalmente alguma recuperação para a soja em Chicago, recupera-se cerca de 0,5%. Veja só que setembro vem a $8,46 o bushel, novembro $8,59, janeiro $8,72 por bushel e março $8,85 por bushel são os negócios, ou neste momento, com soja em Chicago. Ainda hoje voltamos a falar como é que vem soja, mas os números você viu, né? Perdeu o piso de $9, situação do dólar mais alto no mundo todo e também todas as formas que Donald Trump muda a economia e a política norte-americana influenciam demais nos negócios por lá. Daqui a pouco a Agricultura BR volta, porque nós vamos para o intervalo, vamos falar a respeito de algodão, vamos trazer também informações a respeito do milho lá na Argentina. Então aproveite para entrar em contato, mande a sua mensagem no nosso WhatsApp. O número é 679-9656-2266. Nós voltamos já. E a trágica e polêmica tabela de frete será discutida numa audiência pública na próxima segunda-feira. Eu digo que é trágica e falo por minha conta, não está escrito aqui não, pela nossa equipe, então o pessoal está ouvindo. Olha só, o que ela tem feito desde a paralisação dos caminhoneiros e o tabelamento de fretes é um empobrecimento do país. O Brasil hoje é mais pobre por conta da história do tabelamento de fretes que está tentando ser imposta pelo governo federal brasileiro. Mas você vai saber um pouco mais sobre como será essa audiência pública na reportagem agora de Catarina Martorelli. Durante o evento, as consequências do tabelamento do frete rodoviário foram consideradas permanentes e danosas, tanto para a economia quanto para a sociedade. Ou seja, a nossa população não sabe o que está acontecendo. Os deputados, a maioria deles, eu vou ser sincero, e não vou ser aqui o crybaby agora. Eu lutei para que a medida não fosse aprovada, mas ela foi aprovada. Eu não vou ficar como um bebê chorão, não é isso. Mas boa parte dos meus colegas não tinham uma noção concreta do que nós estávamos falando, de que tipo de medida estava a ser aprovada e os seus nefastos, as suas nefastas consequências, entendeu? Então, nós precisamos ter uma comunicação com as pessoas, uma comunicação parlamentar mais ativa e não funcionando muitas vezes como bombeiros. E aqui eu estou dizendo o seguinte, o trabalho que vários dos senhores fizeram aqui, em nível de relações institucionais, foi o mais brilhante que nós tínhamos naquele momento. Mas a gente precisa saber com que tipo de, entre aspas, inimigo nós estamos lidando. Nós estamos lidando com gente que acha que pode cortar 1,5 m de cada asa do avião para deixá-lo mais bonitinho. A Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, a Biov, diz que as empresas vão ter que se adaptar à nova realidade, mas os custos adicionais por causa da lei vão ser permanentes e chamou a decisão de descuidada. A CNI falou da necessidade de esclarecer para a sociedade os efeitos da medida, porque é o consumidor quem arca com os impactos. Em relação à economia, a Confederação identificou que a greve dos caminhoneiros e o tabelamento impactaram na recuperação do crescimento, que vinha em ritmo menor.
A indústria não conseguiu repor as perdas com a paralisação da categoria. O segundo semestre da indústria, inclusive, foi pior do que o primeiro. Catarina Martorelli para o SBA. Você viu a reportagem da Catarina Martorelli. Vai acontecer uma audiência pública no Supremo Tribunal Federal na próxima segunda-feira. As falas, a participação ali do público que você acompanhou na reportagem foi do seminário. Esse seminário que aconteceu nesta última quarta-feira na sede da Confederação Nacional da Indústria, que chamava-se Frete Sem Tabela, Brasil com o Futuro. O fato é que essa questão de impor um tabelamento de fretes no Brasil, ela não é apenas algo de alguém que é descuidado com a economia brasileira. É irresponsável mesmo com a economia brasileira ao propor o tal tabelamento, e essa é uma situação que, sim, toda a sociedade produtiva do país tem que discutir esta situação. Porque, se não acontecer, teremos ainda mais um entrave no país e não se pode tomar uma medida como essa apenas por gabinete. Ela precisa ter seus estudos de impactos econômicos e sociais para saber se é possível ou não. Ao que tudo indica, é um total absurdo a história de tabelamento de fretes no Brasil. E a Argentina já colheu 97% da sua área com milho, uma produção que na temporada 2017-2018 vem com quebra, uma quebra de cerca de 8 milhões de toneladas frente àquilo que se tinha de produção na campanha 2016-2017. Quando falamos da Argentina, estamos falando de uma produtividade média para milho lá na casa dos 127, 130 sacas por hectare. Na temporada atual, na 17-18, que está terminando a colheita, essa produtividade média ficou em 100 sacas por hectare. Então, os argentinos desceram bastante por conta dos fatores climáticos que atingiram o país. Vamos ver no gráfico a comparação de produção na Argentina. Campanha 17-18 chegando a 31 milhões de toneladas, 8 milhões de toneladas abaixo daquilo que foi produzido na campanha anterior, na 2016-2017. Então, aqui os números da Bolsa de Cereais de Buenos Aires, que toda quinta-feira divulga o seu panorama agrícola semanal, portanto, dados importantes aqui sobre a produção de milho na Argentina. Produção de milho na Argentina que pode ficar ainda mais complicada. É o que está sendo mostrado nas previsões climáticas para as próximas décadas na Argentina. De acordo com alguns especialistas e a própria imprensa da Argentina, por conta de um seminário que aconteceu em Buenos Aires, se tem uma expectativa de um processo chamado de tropicalização das áreas de produção da Argentina, o que deve afetar a produtividade por conta de déficits hídricos cada vez maiores sobre o solo argentino e também precipitações chuvosas mais escassas, mais calor. Mas quem vai falar sobre esse assunto é a Juliana Rezende, que está aqui conosco. Juliana, a Argentina ela veio com essa temporada realmente com grandes perdas, o clima não ajudou nada, teve uma queda muito expressiva na soja e também no milho, vai ficar menor, cerca de 20% menor do que a safra anterior. E as expectativas futuras parece que não são muito boas para os argentinos. Como é que deve ficar por lá? Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Olá, boa tarde, Fabiano, boa tarde a todos que nos assistem. Olha, pois é, as últimas simulações climáticas vêm indicando, então, aumento da temperatura de grande parte do planeta. Só que esse aumento, ele chama um pouco mais de atenção, principalmente na região dos Pampas, que acaba englobando a Argentina, uma parte do Rio Grande do Sul também, por esse aumento da temperatura estar mais acentuado nessas regiões. Esse gráfico representa o aumento das temperaturas aqui na primeira parte até 2040, que é justamente onde as simulações não mostram um aumento tão significativo. A gente nota aí um pequeno aumento da temperatura do planeta, só que esse aumento não é tão expressivo. E grande parte do planeta fica com um aumento bem parecido ao que deve acontecer na região dos Pampas. A região dos Pampas é representada por essa linha em azul e as demais áreas do globo pela linha em vermelho.
Então, quer dizer que até 2040 a temperatura aumenta um pouco, em torno de 0,8 graus Celsius, comparado com a média das temperaturas do globo. Agora é a partir de 2040 que essa temperatura acaba subindo um pouquinho mais. E se a gente comparar a temperatura média do globo, deve ter um aumento de até 2 graus Celsius e até o ano de 2099. E o que chama mais atenção é a região do Pampa argentino, onde a temperatura pode garantir um desvio, ou seja, aumentar em torno de 3,5 graus Celsius, ao que é normal para essa região. Então, isso acaba garantindo risco para secas na região da Argentina, principalmente na região dos Pampas, por conta desse aumento de temperatura mais expressivo para essa região. Mas o que chama mais atenção também, o que por um lado acaba sendo um pouco prejudicial, por conta de trazer períodos de tempo mais seco, chuvas um pouco mais escassas, a tendência é que nas áreas mais elevadas, especialmente dessa região sul da América do Sul, acaba garantindo também um cenário um pouco mais otimista para o desenvolvimento do milho das áreas mais elevadas. Porque se a temperatura aumenta um pouco mais, vamos ter essa fase de tropicalização, né? Fazendo com que a temperatura do sul da América do Sul fique um pouco mais elevada, e aí com isso as áreas mais altas de altitude, né, de serra da região sul, do extremo sul da América do Sul, acaba ficando um pouco mais favorável para o desenvolvimento do milho, porque atualmente, como a temperatura cai bastante nessas regiões, acaba não sendo muito favorável para grande parte do desenvolvimento do milho nas áreas mais ao sul da América do Sul. Então, esse aumento da temperatura ficando um pouco mais expressivo na região dos Pampas, principalmente da Argentina, acaba garantindo aí uma mudança no clima a partir de meados de 2040 até pelo menos o final do século, mas também, por outro lado, acaba trazendo um cenário mais otimista para o desenvolvimento do milho, principalmente nas áreas de maior altitude do sul da América do Sul. Volto com você, Fabiano. Obrigado, Juliana. Daqui a pouco falamos um pouco mais sobre previsão do tempo, situação então na Argentina vai se complicando, principalmente nessa região do Pampa. Por aqui eu continuo falando sobre milho no cenário internacional, agora falo sobre o milho negociado na Bolsa de Chicago, que você acompanha comigo. Vamos saber como é que vem os negócios agora com o cereal. Pode colocar aqui na tela, milho negociado na Bolsa norte-americana, vem hoje vem na estabilidade com viés de alta. Você vê aqui a posição de setembro a $3,48 o bushel, dezembro $3,63 o bushel, março $3,75 e maio de 2019 negócios a $3,82 mais 6 o bushel, bem longe da marca de $4 por lá, porque os negócios vão sendo pressionados por conta de quedas no valor do barril do petróleo que ocorreram durante essa semana. Os preços do café arábica tipo 6 na região de Minas Gerais apresentou variação positiva de 0,74% durante a semana. Vamos ver os preços praticados durante essa semana do café arábica? Na segunda-feira, a saca de 60 quilos estava sendo negociada a R$ 405. Na terça-feira apresentou recuo, sendo negociada então a R$ 400. Na quarta-feira voltou a subir, sendo negociada então a R$ 403, que se manteve ontem, quinta-feira. E nesta sexta-feira, a saca de 60 quilos do café arábica está sendo negociada a R$ 408, uma variação então positiva de 0,74%. E daqui a pouco a Carla volta falando sobre o café Conilon também. Por aqui vamos saber como é que vem os negócios em Nova York, porque esses preços que a Carla destacava agora estão diretamente ligados, evidentemente, ao que acontece em Nova York, porque por lá a pressão é grande, tem posição aqui que recupera o piso pelo menos de $1. Você vê aqui um cenário de forte recuperação, uma alta um pouco mais forte para café, mas é o suficiente só para devolver a posição de setembro, o piso de $1 a libra-peso. Vem exatamente nessa marca, $1 mais 75 a libra-peso. Dezembro, $1 4 centes mais 80 a libra-peso. Março de 2019, $1 8 centes mais 15. E maio, $1 10 centes mais 55 por libra-peso. Recuperação para o café arábica negociado em Nova York, mas nada, eu sempre falo disso, né? Nada que recupere demais o mercado. O mercado continua muito pressionado por esses operadores aqui da plataforma Ice Filters.
os preços do café Conilon tipo 8 também subiram na região do Espírito Santo durante a semana, uma elevação de 1,74%. Vamos ver como foram os preços durante a semana. Na segunda-feira, a saca de 60 quilos do café Conilon no Espírito Santo estava sendo negociada a R$ 340. E você pode ver no seu gráfico que é uma tendência de alta durante toda a semana. Na terça-feira, a saca estava a R$ 341. Na quarta-feira, R$ 342 a saca. Na quinta-feira, a R$ 344 a saca. E se encerra a semana sendo negociada a R$ 346 a saca de 60 quilos do café Conilon. Uma alta, então, de 1,74%. A Agricultura BR vai para um rápido intervalo comercial. Daqui a pouco vamos falar um pouco a respeito dos cenários e do mercado do algodão. Participe do programa conosco, mande um WhatsApp em sua mensagem para o 67996562266. Nós vamos para o intervalo, mas não antes de deixar um recado muito interessante dos parceiros do Sistema Brasileiro do Agronegócio. Com Fosfosal, o meu gado melhorou, o meu lucro aumentou e a vida sossegou. Bem-vindo à segunda temporada do Momento Fosfosal, o multimineral injetável que estimula o seu rebanho nos momentos de desafio da sua propriedade. E para essa temporada, preparamos para você uma série de depoimentos de pecuaristas por todo o Brasil que usaram e comprovaram a eficácia de Fosfosal, aumentando a lucratividade da fazenda. Acompanhe no vídeo. O Fosfosal ele tem entrado no nosso manejo sanitário na compra. A gente hoje está com muita dificuldade de comprar bezerro aqui por perto, a gente tem comprado bezerro muito longe. E esses bezerros, eles viajam um dia, nessa época das águas principalmente, até 2 dias de caminhão, e esses animais chegam muito debilitados. Então a gente tem sentido que quando a gente faz Fosfosal nesses animais que chegam, a gente tem tido uma resposta bem rápida, porque esses bezerros chegam, a gente ainda na adaptação de comida, já começa a comer uma ração, e assim, e a gente sempre percebeu que quando usa o Fosfosal, a resposta é mais rápida. Então o manejo nosso, com 4 semanas, o animal volta no curral. E se preciso, a gente faz uma nova dose. Agora, quando o animal já recupera a carcaça, que a gente percebe que a maioria já recupera, a gente já não faz essa redose, né? E até porque os animais assim que ficam mais debilitados para trás, tem que se fazer outra dose para ele poder acompanhar o lote. Isso, a gente vê isso aqui no final, ó. Quando a gente vê uma boiadinha dessa com 20 meses aí, ó, já quase no ponto de abate. Então essa boiadinha vai morrer com 2 anos. Isso daí é reflexo de um bom trato que teve quando ele chegou na propriedade. Como vocês puderam acompanhar, a compra de bezerros acarreta uma série de desafios, como por exemplo, desmama, transporte e adaptação na nova propriedade. Bruno, explica pra gente como o Fosfosal age nessa série de desafios. O Fosfosal é um multimineral que ajuda a minimizar os estresses causados por todos esses manejos, né? Seja a desmama, seja o transporte e a adaptação desses animais a uma nova propriedade. Então 10 ml de Fosfosal na entrada dos animais na fazenda ajuda demais a minimizar os impactos negativos do estresse e permitir que esse animal desenvolva e performe de uma forma melhor dentro da fazenda. Então com o Fosfosal nessa adaptação, os animais acabam entregando mais resultado. Aumente o score corporal do seu rebanho também. Ligue agora 0800 847 2222 e peça Fosfosal, uma injeção de peso. Fosfosal, uma injeção de peso. E o Brasil está entre os 5 maiores produtores de algodão do mundo. A campanha atual tem proporcionado uma situação muito melhor de perspectivas de preço que vem com elevações para o preço internacional da pluma. Sobre este assunto, a jornalista Sara Kirchhoff nos traz agora uma entrevista muito especial falando sobre mercado, sobre produção, sobre dólar também e como que o Brasil está inserido neste cenário. Nessa semana nós vimos o dólar ultrapassar os R$ 4,00, o que não acontecia desde fevereiro de 2016. E claro que isso impacta diretamente em diversos mercados e para o algodão não é diferente.
Por isso eu tenho aqui comigo ao meu lado Luiz Renato Zaparoli, que é produtor de algodão da cidade de Chapadão do Céu de Goiás, e também Rodrigo Santiago, da Santiago Corretora, e os dois fazem parte da Câmara Consultiva do Algodão da Bolsa Brasileira de Mercadorias. Eu vou começar tentando entender para o lado do produtor os reflexos desse dólar valorizado. Fica à vontade para responder, seja bem-vindo. Obrigado, Sara. Obrigado pela oportunidade de dar a entrevista para você aqui, contribuir com essa inauguração do canal do Boi aqui na BBM e espero poder ajudar vocês quando for possível, quando estiverem aqui em São Paulo, pode contar conosco aí. Que bom, muito obrigada. Quanto ao dólar, essa escalada do dólar, para nós, ela é muito interessante. O dólar baixo, como nós tivemos, principalmente no governo do Lula, aquilo foi um veneno para o agronegócio, sobrevivemos em vista da estabilidade. Porém, com a subida do dólar, depois da saída do Meirelles especificamente, começou uma melhoria. E agora que essa escalada do dólar, nesse momento, está trazendo oportunidades, mas da mesma forma ele traz riscos, que se eu não casar a moeda, assumir algum risco de moeda, eu corro o risco de sofrer bastante ali na frente, se dependendo da eleição, do cenário eleitoral e cenário da guerra Estados Unidos-China for acontecendo, o dólar continuar se fortalecendo, isso pode trazer problemas para nós. Para nós, o dólar alto ele é muito importante porque nem todos os custos meus são dolarizáveis. Os custos que são em reais, eles ficam mais baratos, os custos de frete local, mão de obra, partes, peças de máquinas, esses custos eles se tornam mais em conta, então nós temos uma melhoria no nosso cenário total. Mas o risco que hoje eu particularmente vejo é a volatilidade. Se esse dólar subir agora, nem hoje, quase 4,10 e for voltar amanhã para uns níveis mais baixos, 3,70, 3,80, até um pouco mais baixo do que isso que nós tivemos há 60 dias atrás, aí pode representar para nós um grave problema, que alguns custos subirão em vistas de aquisições de produtos importados e nos serão revendidos com base nesse dólar. Aí vai retirar a renda do nosso setor para cobrir essa defasagem cambial. Então é perigoso, é um momento de oportunidade, mas como diz, parece que é no chinês, alguma coisa assim, que toda crise gera uma oportunidade, mas essa oportunidade pode gerar uma armadilha ali na frente por conta da volatilidade. E para o lado da indústria, Rodrigo, como é que está esse atual cenário agora? Como que ele é visto? Olha, para o lado da indústria, eu acho que, assim como para o produtor, a volatilidade é sempre o grande vilão. Ninguém consegue fazer bons planejamentos se não tem uma visão de futuro, né, adequada. Mas o que a gente pode falar com certeza é que um dólar alto, ele, de certa forma, favorece a indústria no quesito inibição de importação. Então, na medida em que não serão possíveis as importações de confeccionados, a tendência é que a indústria melhore sua participação, conseguindo abastecer melhor o mercado interno, que sofre com a importação dos produtos adiados. Então, nesse aspecto, o dólar alto é super positivo para a indústria. Mais cruel é o problema econômico que o Brasil enfrenta, né, onde a demanda está totalmente enfraquecida. Então, onde não se compra muito, não se vende nem importado nem nacional. Mas agora, com o Natal se aproximando e a indústria, né, vai ter, o Natal dela é um pouco antecipado, para que até que o produto chegue na prateleira, né, ela vai ter aqui agora um período talvez bem melhor do que foi o primeiro semestre para ela, que foi realmente muito, muito ruim. Falando um pouco ainda do cenário internacional, a questão China e Estados Unidos, nesse momento, não impacta para o algodão brasileiro, né? Mas na próxima safra, na próxima temporada, isso sim pode acontecer, dependendo aí do que vir a acontecer entre as duas maiores economias do mundo, né? Sim, acho que o Luiz pode confirmar depois o que eu vou comentar aqui. A análise é a seguinte: na verdade, o algodão não impacta no algodão que está sendo embarcado neste momento para exportação. Este algodão que está sendo escoado agora, ele já foi vendido há algum tempo atrás, onde não se percebia esse movimento, essa volatilidade e esse problema que está se ocorrendo agora na trade war aí, que a gente sabe qual é.
mas impacta sim nos negócios que estão sendo feitos agora para a safra seguinte. Portanto, são momentos que a gente não pode deixar de observar no mercado, porque ele também está muito volátil e, obviamente, com volatilidade abre boas perspectivas de negócio. Só para acrescentar então nessa pergunta aí, falando em China e Estados Unidos, outra coisa é a questão da onda verde que a China vem vivendo já há algum tempo, e isso também acaba impactando aqui para o Brasil, né? Impacta com uma oportunidade de negócio, né? A fibra de algodão voltando a conquistar espaço, ou pelo menos deixando de perder market share, como foi visto nos últimos 20, 30 anos, né? A fibra sintética cresceu largamente em cima do algodão. Mas tem, como eu estou falando coisa boa e coisa ruim, é engraçado, mas tem um reverso da medalha. A onda verde chinesa está trazendo para nós um aumento de custos para a próxima safra, que em vista da oportunidades que nós tivemos com soja e milho há pouco tempo atrás, vender para entrega no ano que vem, e o algodão com preço bom, nós estamos conseguindo suportar esse aumento de custos. Nesta condição, nós temos então um aumento de custo na casa de 10% dos venenos, dos defensivos agrícolas que nós temos comprado para a próxima safra. Então, isso vem junto com a onda verde, uma oportunidade de o algodão ser vendido com um mercado melhor, mas tem um aumento de custo. E um outro dado com referência a essa onda verde, que carece de ver se há conexão, segundo o ICAC, esse ano vai ser o ano de maior consumo de algodão no mundo. Eu não lembro exatamente de cabeça o número total, mas as informações é que o consumo de algodão evoluiu bastante, e isso é um dos fatores que está contribuindo para a elevação de preço. E como o Brasil é um mercado que vendemos o algodão livre de contaminação, são só 5 países no mundo que competem nesse mercado, que é a Austrália, o melhor algodão, Estados Unidos, o maior fornecedor, depois o Brasil como um fornecedor de volume grande, mas bem atrás dos Estados Unidos, a Grécia e Espanha, se não me falha a memória. São 5 países que fornecem algodão livre de contaminação. Isso indo para fibra, substituindo fibra sintética, é muito bom, porque nós temos um nicho de mercado garantido para o nosso produto. Então, é um produto de qualidade, um preço competitivo, então é uma oportunidade muito boa para o algodão continuar crescendo firme no mercado nacional. Falando em oportunidade muito boa, agora o cenário é de bons preços, excelentes preços para o algodão aqui no Brasil, então boas exportações também, como vocês bem colocaram, e também de uma produção excelente. É um momento único, né? Sim. É um momento único, ele só não é totalmente favorável, que os bases das nossas negociações para o ano que vem, eles caíram um pouco em relação à safra passada. Não sei se porque os custos de hedge dos traders subiram ou não sei exatamente qual é a motivação, mas a gente percebe uma depreciação nos nossos bases entre 200, 300 pontos pelo menos na exportação do algodão. Cada ponto é 1 centavo por libra peso, e se não me falha a memória, cada ponto representaria 150 mil dólares numa área de 1.000 hectares de perda de receita. Então é só isso que é um problema que não está sendo aquela mil maravilha, mas está muito bom. Está muito bom, Rodrigo. Eu gostaria que você complementasse também a resposta do Luiz, mas antes me explicasse se o produtor de algodão brasileiro ele tem o hábito de fazer hedge e se esse é um bom momento para isso. Eu acredito que seja, né? Sem dúvida. E eu ia completar e acrescentar aí na questão que o Luiz estava falando de que isso é um momento extremamente favorável para a cultura do algodão. Ninguém tem como negar isso, a gente está vivendo realmente um momento muito especial, mas momentos especiais passam, e é muito importante que esse momento seja bem aproveitado pelo produtor. E aí entra a questão do hedge, de fazer as travas, que podem ser feitas de diversas maneiras, porque a primeira maneira, e que o Brasil é dos poucos países, talvez apenas a Austrália,
né, e Brasil operam com tanta antecedência, como a gente falou no começo da entrevista aqui, que o país está exportando agora o que ele vendeu de fato, pelo menos há um ano atrás, certo? Uma das maneiras dele fazer o hedge é fazer justamente um contrato já fixando seu preço, vendendo este algodão agora para entregar no ano que vem. E a outra maneira é fazer as operações, né, na Bolsa de Mercadorias e Futuros. Na verdade, essas operações são feitas em Nova York, onde tem a liquidez para o algodão, na DEAS, né? Os produtores cada vez mais vêm aprimorando essas ferramentas, vêm participando desse mercado. Então, alguns já fazem uso dessas ferramentas, né, com muito conhecimento, e isso, a tendência é cada vez crescer mais. Então, eu acho que essa categoria, né, da categoria no sentido dessa excelência de que o produtor de algodão tem no trato do negócio, ela deve servir de exemplo para muita gente, porque de fato eles estão muito preparados, estão cada vez mais operando e conhecendo todas as ferramentas que o mercado lhes propicia. Vamos torcer então para que o algodão continue vivendo esse momento tão positivo aí que a gente está presenciando agora. Nós voltamos ao programa. A entrevista muito especial, você pode rever essa entrevista acessando as mídias sociais do Canal do Boi e do Agricultura BR. Aliás, a Agricultura BR vai para o intervalo comercial agora, daqui a pouco voltamos com participação de público e você vai ver uma área de produção de cebolas daqui a pouco no Agricultura BR. O top da seleção colonial ao seu alcance. 25 de agosto, sábado, às 13 horas, no Tatersal Rubico Carvalho, durante a 11ª Expo Genética em Uberaba. 200 touros melhoradores Nelore, top em avaliação genética. Filhos de touros colonial, líderes nos principais sumários do país. 12º Leilão Reprodutores Nelore Colonial. O melhor dos 48 anos da seleção líder dos sumários do Brasil. Transmissão Canal do Boi. Promoção Colonial Agropecuária. Realização Programa Leilões e Central Leilões. Você que trabalha no campo sabe, o tempo determina tudo. E quando chega a hora de plantar, meu amigo, não tem conversa. Você tem que se virar. É nessa hora que você sabe quem é parceiro de verdade. A Caixa conhece seus desafios. Por isso, tem o crédito certo na hora em que você precisa. Converse com o gerente. Experimente a Caixa. Chegou a força que vai impressionar o campo. Nova Série H LS Tractor. E o Agricultura BR destaca agora a produção de orgânicos. Você acompanha conosco agora como é que isso tem acontecido e principalmente os aspectos de produção e também de resultados para o produtor. São mais de 15 mil produtores de orgânicos no país devidamente regularizados nos programas de produção orgânica. Eles movimentam mais de US$ 1,5 bilhão por ano. Mas a legislação é muito recente. Apesar de ter sido criada em 2003, só foi regulamentada em 2011. Por isso, produtores e entidades sempre se reúnem em busca de ajustes na legislação para que o mercado de orgânicos cresça e flua. Então nós temos aí 7 anos de trabalhos. E à medida em que o pessoal está no campo, produzindo, tem os agentes de fiscalização do Ministério da Agricultura, tem os agentes de acreditação dos programas de certificação do Inmetro, por exemplo, que estão no campo e verificando, vão se levantando pontos, e é esses pontos que estão sendo aprimorados. E nós, na Câmara Temática, estamos contribuindo com essas, inclusive com nomeações de pessoas, de técnicos que possam contribuir com esses temas. Um outro ponto que tem sido bastante trabalhado pelas entidades envolvidas na produção orgânica é a imagem dela para o consumidor. A ideia é evitar alguns estigmas, como, por exemplo, o produto orgânico é muito caro. Esse estigma que o orgânico é caro precisa ser melhor trabalhado, porque o orgânico ele não é só um produto sem agrotóxico, ele é um produto que protege o solo, protege o lençol freático, protege a sua saúde.
ele cuida, ele tem todo um processo holístico envolvido. Então, eu acho que eu questiono muito essa questão de dizer que é mais caro. Ele tem mais valor em todos os sentidos. Os produtores de orgânicos estão tentando ainda uma aproximação internacional para ampliar esse mercado. Catarina Martorelli para o SBA. E destacamos agora a participação do telespectador aqui no Agricultura BR, no quadro Somos Todos Produtores. Hoje a participação vem do interior do estado de Santa Catarina. É um produtor de cebolas que mandou imagens, mandou fotos aqui para o Agricultura BR. Quem mandou da capital nacional da cebola, inclusive, de Itaporanga, Santa Catarina, foi Danilo Maia. Ele diz que está contente com a volta das chuvas por lá. Está aí a área de produção de cebola, é a capital nacional da cebola por lá. Está chovendo, o pessoal está contente, está dando bons resultados para o solo. Agora, a preocupação para essas áreas aí no sul do país, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é porque podem ter alguns fenômenos climáticos que podem trazer prejuízos. Tem risco de tornado no sul do país, mas quem explica essa história é a Juliana Rezende. Juliana, por que se forma um tornado e qual que é o risco que você tem sobre o sul do país? Olha, Fabiana, a gente tem condições, para a ocorrência de tornados nesta sexta-feira na região sul, por conta de uma forte área de instabilidade que vai ganhar intensidade ainda ao longo do dia. O vento segue bastante intenso também, por isso, mesmo que seja de uma forma bem pontual em pontos do norte do Rio Grande do Sul, oeste de Santa Catarina e até do interior do Paraná, tem esse risco para a ocorrência de tornados. Como a gente pode ver nessas imagens de satélite, essa imagem mais vermelha representa as nuvens de chuva, ou seja, quanto é a cor mais forte dessas instabilidades, a chuva é mais intensa. Então, por isso a gente já pode ver que pelas imagens de satélite as nuvens estão muito carregadas na região sul e nas próximas horas tem mais chuva ainda. Já está chovendo na última madrugada, a chuva já aconteceu de forma bastante expressiva no oeste gaúcho, os acumulados já passam de 60 milímetros. Somente nas últimas horas, os ventos também já passam de 60 quilômetros por hora e tem mais risco ainda para a chuva. Nessa sexta-feira, então, a chuva ainda acontece nos 3 estados da região, como eu falei, em grande parte do Rio Grande do Sul, interior de Santa Catarina e até nas áreas mais ao sul do Paraná. É onde a chuva é mais intensa, de forma a garantir temporais com fortes ventos, podendo alcançar até velocidade de até 100 km por hora. Garantindo isso, é uma tempestade severa, então, que deve ganhar força ao longo das próximas horas, garantindo tempestades nessa região. Só que isso somente deve acontecer nessa sexta-feira. A partir de amanhã, a chuva já diminui de intensidade, porque essa frente fria que está provocando toda essa chuva na maior parte da região sul já se afasta do sul do Brasil e aí avança pela costa da região sudeste. É por isso que amanhã já temos previsão de chuva na maior parte da região. A chuva chega no estado de São Paulo ao longo deste sábado e as pancadas até vêm com alguma intensidade, tanto que os acumulados entre São Paulo ficam em torno de 15 milímetros. Em Minas Gerais essa chuva já chega mais fraca e na região sul, conforme as instabilidades se afastam, a chuva perde intensidade, mas aí dessa vez, neste final de semana, é o frio que toma conta da região. É por isso que a temperatura despenca nos 3 estados do sul do Brasil, com mínimas de em torno de 1 a 2 graus. Tem risco para geada. Grande parte do interior gaúcho, na serra, pode até acontecer formação de neve, isso por conta da umidade e do declínio mais acentuado da temperatura. Agora, a partir da próxima semana, volta a chover mais uma vez na região sul. Então, grande parte do sul do Brasil é uma região bastante propícia para essas instabilidades mais frequentes nessa época do ano. O Rio Grande do Sul já volta a receber fortes pancadas de chuva na próxima semana, mas diferente da parte central do país, que é onde o tempo seco volta a predominar. Então, nessa sexta-feira, temporais na região sul, com risco até, mesmo que seja de forma mais pontual para a formação de tornados, por conta dos fortes ventos que acabam alcançando o sul do Brasil. E nesse final de semana a chuva já perde intensidade, mas aí é o frio que acaba ganhando força na região sul, com formação até de geada, que pode até afetar algumas lavouras do interior gaúcho. Fabiana. Obrigado, Juliana Rezende, pela participação. Tá explicado, então, mudanças climáticas na região sul do país e risco, portanto, para esta sexta-feira. Existe, portanto, a possibilidade de tornado aí no sul do Brasil, nos 3 estados.
Por aqui eu falo agora da vinícola Peter Longo, de Garibaldi, ali na região da Serra Gaúcha, que foi premiada mais uma vez agora pela qualidade dos seus produtos. Essa premiação aconteceu na Argentina, na Vinus 2018. Um fator importante é que com isso ela soma agora 3 medalhas de ouro, 3 medalhas de prata. Você vai entender como é que é essa premiação agora na reportagem. Reconhecida pela sua expertise na elaboração de espumantes, a centenária vinícola Peter Longo recebeu 2 medalhas de ouro e 3 de prata nos borbulhantes. E também comemorou a distinção para o vinho Armanda Toriga Nacional, que alcançou 91 pontos e obteve medalha de ouro. O concurso, que integra o ranking mundial de vinhos 2019, reuniu mais de 450 amostras de 17 países, nos dias 9 e 10 de agosto, em Mendonça, na Argentina. Parabéns, então, para a vinícola Peter Longo e para todos os envolvidos aí nessa premiação dessa importante vinícola brasileira. Nós vamos para o intervalo comercial. Daqui a pouco tem novas participações de telespectadores, então participe conosco. Nosso número no WhatsApp é o 67996562266. E o Agricultura BR traz em destaque aqui mais participações do público. Agora no quadro Agricultura BR Responde. Quem participa conosco hoje é o pessoal que está vindo lá de Minas Gerais. Vamos saber quem está participando aqui no Agricultura BR. Participa Santa Gomes de Pereira, de Berilo, Minas Gerais. E pergunta o seguinte, quero saber a previsão do tempo para o norte de Minas. Moro no município de Berilo, no Vale do Jequitinhonha. Quem vai responder essa questão, é claro, é a Juliana Rezende, que volta aqui ao Agricultura BR. Pessoal lá do Vale do Jequitinhonha querendo saber como é que fica a previsão do tempo no norte de Minas, Juliana. Respondendo à dúvida do telespectador de Berilo, que quer saber como que fica o tempo por lá, olha, o tempo seco então vem predominando nessa região, tanto que em relação ao período de estiagem, que é o número de dias que não chove de forma significativa para a pecuária e agricultura da região no norte de Minas Gerais, justamente é o período mais longo, passando aí de 150 dias já. Para os próximos dias, tem mais previsão de tempo seco, porque alcança as mais ao sul e leste de Minas Gerais, por conta do avanço de uma frente fria já neste final de semana, mas esse sistema, como ele avança de forma mais afastada da costa do país, não consegue trazer chuva mais para o interior do estado mineiro e também nem para o norte do estado. Isso acontece até o dia 29. Durante este período, a temperatura vai ter um declínio nas áreas mais ao sul de Minas Gerais, mas no norte, na região de Berilo, o declínio não vai ser tão acentuado. As temperaturas ficam em torno de 15 graus pela manhã. A partir da próxima semana, entre o finalzinho de agosto, começo de setembro, nada de chuva nas áreas mais ao norte. Tem previsão de uma chuva bem fraca, isolada na região de Almenara, mas nas demais áreas de Minas Gerais é o tempo seco que vai tomar conta do estado. E essa tendência de tempo firme vai ficar persistindo até pelo menos dia 8 de setembro. Não tem previsão de chuva para o norte mineiro. Então, respondendo à dúvida do telespectador de Berilo, não tem previsão de chuva para a região. Esse período de estiagem ainda vai seguir persistindo nesta região. Isso porque a massa de ar mais seco toma conta. Só que, infelizmente, isso é normal para esta época do ano, onde as chuvas acontecem de forma muito escassas e também de forma bem fraca na região. Hoje eu encerro por aqui a minha participação e eu volto semana que vem com mais previsão do tempo. Até lá, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Um ótimo final de semana para você. Ela volta na segunda-feira aqui no Agricultura BR. Olha, você pode participar do quadro também, mandar sua dúvida sobre economia, sobre os fatores ligados ao agronegócio, análises, o que vem acontecendo com as commodities, com o clima e também questões técnicas para o nosso WhatsApp. O número é 67996562266. Este foi o quadro Agricultura BR Responde. Vai para mais um intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta com as últimas informações desta edição, trazendo principalmente soja e dólar para você. Fica conosco, voltamos já. Eu tenho uma boa notícia para você do agronegócio. O canal do Boi agora também está na NET e na Claro TV.
Convido os produtores rurais e empresários a atualizar os cadastros ou fazer um novo. É simples e rápido, basta acessar o nosso site ou pelo telefone. Expandimos, isso é sinal de inovação e bons negócios. Hoje, 24 de agosto, 4º Leilão Noite Nacional Matrizes Premium, às 8h30 da noite no Canal do Boi. Oferecimento Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. 0800 038 1005. Tá bom, você investiu em genética. Agora chegou a hora da pastagem da sua fazenda te dar lucro. Sementes Agromax. É isso mesmo, o momento é agora. Somente quem tem tecnologia e produção própria pode lhe auxiliar a ter mais lucro na produção de leite e carne. Pasto Verde o ano todo é garantia de lucratividade e dinheiro no bolso. Ligue e fale com a gente. Sementes Agromax, seriedade e segurança na formação de pastagens. A Agricultura BR traz as últimas informações desta edição, então eu começo mostrando como é que vem o andamento com os negócios com soja na Bolsa de Chicago. Acompanhe conosco como é que vem as posições, vão subindo neste momento, vão subindo cerca de 0,4% as posições de mais curto prazo. Setembro vem a $8,45 o bushel, novembro $8,57, janeiro $8,70 por bushel e março de 2019 $8,84 o bushel. Vamos ver agora como é que vem o dólar comercial. Dólar hoje vem em recuo, mas o viés é de alta. Veja só que dólar hoje já chegou a ser negociado a 4,8 com uma queda de quase 1%. Agora essa queda é de menos de 0,5% e por enquanto vai obedecendo aquilo que o Walter Pulga trouxe durante essa edição. Viés de alta para hoje para o dólar comercial, neste momento a R$ 4,10 mais 3. Com essas informações, essa edição da Agricultura BR fica por aqui. Eu lembro que voltamos logo mais às 17h20 com fechamento de mercados, com algumas análises para você acompanhar e fazer os melhores negócios possíveis. Este é o Agricultura BR, a inteligência e a transparência do agronegócio sempre com você. A todos uma ótima tarde e até mais!